O herói Garp se prepara para dar a sua última lição, apostando e se sacrificando em prol da nova geração, enquanto Kobe finalmente prova o seu valor com um feito capaz de se igualar ao soco do seu próprio mentor. Mas será que Kobe despertou o seu haki do rei nesse momento? E será que o Garp realmente morreu? A gente vai descobrir tudo isso e muito mais na análise do capítulo 1088 de One Piece. Eu esperava, uma das minhas possibilidades era de que quem ganhasse a cena, quem roubasse a cena fosse o braço direito do herói Garp, que foi o Bogard, que é o Bogard, né? Ele que é um personagem que é muito enigmático, né? Que nunca teve muito destaque, mas não deixa de ser o braço direito do Garp. Então seria muito interessante se a gente tivesse visto, por exemplo, ele chegando e cortando o braço do Colosso do Avalo Pizarro, realizando um feito parecido com o do Zoro em Dressrosa, também tendo cortado o Colosso do Pika, né? Cortado a pica colossal, né, em Dressrosa, mas não foi o que aconteceu. Mas ainda assim, tivemos então o grande momento do Kobe, que também era algo esperado. Existia várias possibilidades do Kobe tendo despertado o seu haki do rei e apagando todo mundo, mas o que a gente viu nesse capítulo pode ser algo além disso, com o Kobe talvez tendo despertado não só o seu haki do rei, mas conseguido infundir esse haki no seu punho. Vamos falar mais sobre isso, não antes de você deixar o like aí embaixo para sempre ajudar na divulgação do vídeo. E caso você não seja inscrito agora, com o mangá retornando do hiato finalmente, né, a partir do capítulo passado, e a gente finalmente retornando depois desse capítulo aos eventos do Luffy, que ficou 4 meses sem aparecer. Lembra sempre de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre as análises do capítulo, dos capítulos do mangá, e sempre poder vir correndo assim que o vídeo for lançado, beleza? Vamos lá então, galera. Antes da gente falar sobre o capítulo em si, tivemos uma capa colorida com vários personagens que compõem a grande saga do East Blue. Tudo isso para meio que promover a série da Netflix, a série em live action da Netflix, onde nessa capa a gente pode ver vários dos vilões que aparecem nessa grande saga do East Blue, como o Kuro, como o Morgan, ali meio escondidinho, como o Arlong também, assim como também outros personagens adjacentes que também fazem as suas participações nessa saga do East Blue, seja o Mihawk, seja o próprio Garp, que não só aparece no trailer do live action, mas também aparece nas histórias de capa durante a saga do East Blue, Kobe, inclusive, também, né, o Bug também aparecendo, vários desses personagens que compõem a saga do East Blue, todos ali para promover o live action de One Piece pela Netflix. Não só isso, mas tivemos também a capa da Shonen Jump dessa semana também para promover o live action de One Piece, com o Luffy abraçado ao ator do Luffy, o Iñaki Godoy, e lá no cantinho esquerdo inferior da imagem a gente pode ver uma foto tirada pelo elenco principal dos atores do live action, que foi tirada no metrô da Liberdade em São Paulo, aqui no Brasil. Então olha só que legal, né? O Brasilzão aparecendo ali, né? Numa foto bem legal que foi tirada pelo elenco na capa da Shonen Jump. Eu só fiquei com dó da atriz da Nami, que ela, quando foi posar pra foto, ela literalmente colocou a mãozona no chão ali pra posar, como se estivesse super plena, e eu só conseguia pensar, meu Deus, o tanto de bactéria que foi impregnada nessa mão e que nunca mais vai sair, não está escrito. Mas enfim, falando finalmente então sobre o capítulo, começamos ele com um flashback no prédio central da antiga Marineford, onde vemos o Garp, olha só, o Garp dando uma aula teórica para os marinheiros da nova geração. Quem imaginaria o Garp dando uma aula teórica, né não? Mas ele dá uma aula teórica onde ele apresenta um dilema, onde ele diz a seguinte frase: há um velho e um bebê e você está conduzindo um barco que só comporta 2 pessoas. O que você faz? E o Kobe, né, naturalmente responde que ele se sacrificaria e pularia fora do navio e deixaria os outros 2 poderem serem salvos. Só que o Garp, ele diz que não, meu amigo. Joguem o velho fora, matem o velho, deixem o velho para trás, porque ele já viveu mais do que a nova geração. E é curioso como isso também é aplicado na medicina também, até onde eu sei, né, no meu conhecimento geral de mundo aqui, né, na medicina também
são priorizadas as vidas das pessoas mais novas em prol das pessoas mais velhas. Afinal, as pessoas mais velhas já viveram mais tempo do que as pessoas novas e, inclusive, né, têm uma vitalidade maior, então teriam mais chances de sobreviver também. Enfim, todo esse dilema é muito interessante, mas principalmente pelo fato dessa primeira página conversar diretamente com o final do capítulo, onde a gente vê a velha geração, o Garp, literalmente sendo deixado para trás em prol de salvar a nova geração. Então muito legal esse link que foi feito, né, do começo com o final do capítulo e esse dilema não só tendo sido apresentado na teoria, mas também sendo executado na prática. Então a lição literalmente foi passada, a sua última lição literalmente foi aprendida pelo Kobe e pelos marinheiros dessa nova geração nesse próprio capítulo. Na página seguinte, vemos um segundo flashback de algumas semanas atrás na ilha de Amazon Lily, onde vemos o Kobe tentando negociar diretamente com o Barba Negra. Olha só vocês, né? Por mais que o Kobe ele tenha sido um mero espectador no meio daquela confusão de titãs que era o Barba Negra, o Rayleigh, a própria Boa Hancock também, o Kobe ele tentou ter a sua participação, que foi negociando diretamente com o Barba Negra, com ele dizendo: em troca de 800 soldados da marinha e do navio de batalha, você levaria somente a mim? E o Barba Negra responde: parece que ele está se superestimando. E por que essa frase foi colocada, nessa página inteira foi colocada nesse capítulo? Justamente por conta dessa última frase do Barba Negra. Parece que ele está se superestimando. Ou seja, todas essas duas páginas que foram apresentadas pra gente nesse capítulo compõem não só esse lance da última lição que foi ensinada pelo Garp, mas sim sobre o valor de cada indivíduo. A gente pode ver no primeiro, né, na primeira página, no primeiro flashback, o Garp enaltecendo o valor da nova geração, que ela precisa ser salva, né, comparada à velha geração, enquanto na segunda página o Barba Negra subestima essa nova geração. Então a gente vê essas posições antagônicas, né? O Barba Negra sendo representado aqui nos momentos atuais pelo seu bando, subestimando também o Kobe, ao mesmo tempo em que o Garp também nesse momento atual acredita com 100% de certeza no potencial do Kobe. E a gente vê isso na prática, porque no fim das contas a única pessoa que pode provar o seu valor é você mesmo. É você que em algum momento da sua vida você vai precisar provar na prática aquilo que você vale, e o Kobe mostrou isso pra gente. E é quando a gente volta para o presente, né? Quando o Garp ele se prepara para dar a sua última lição, apostando na nova era, assim como o Shanks fez com o Luffy, sacrificando a sua vida em prol da nova geração, e que, inclusive, foi muito parecido para quem assistiu o filme Z, particularmente o melhor filme de One Piece já feito até hoje, que é o 12º filme de One Piece, onde o ex-almirante Zephyr também diz praticamente a mesma coisa, onde ele está dando uma última lição aos seus antigos pupilos, né? Aos seus marinheiros, que eram seus antigos estudantes e aprendizes. E ele vai e enfrenta eles diretamente num plot twist ali no final do filme, mas onde ele também fica para se sacrificar em prol da nova geração. Então, o ciclo meio que sempre vai se repetindo, né? Então, podemos ver que o Garp, ao invés de ele receber e dar a ele próprio o destaque principal nesse ato final, né, nesses eventos de agora na Ilha Pirata, ele deposita as esperanças na nova geração, criando e bolando um plano para eles, né, um plano de ação para cada um deles, onde primeiro o Helmeppo iria garantir que ninguém ficasse no caminho dos outros dois, onde a gente pode ver, né, que ele consegue desviar uma bala de canhão, que é uma pena porque foi só uma bala de canhão, né? Ele talvez pudesse fazer mais, mas enfim, o Kobe recebendo um destaque já é alguma coisa, né? Já estamos no lucro, mas o Helmeppo, coitado, enfim, né? Fez o papel dele que foi pelo menos ele fez o que ele precisava fazer, né? E enquanto isso, o Garp, logo em seguida, ele consegue criar uma abertura para o Kobe, onde ele parte para cima do Aokiji e consegue dar um blitz no ex-almirante, que surpreendeu
muito, galera, a gente. Tudo bem que o Aokiji, ele deu aquela relaxada, né? Ficou meio assim, não, eu tava preocupado com você, mas, cara, eu tenho que admitir que foi surpreendente o Blitz que o Garp conseguiu dar no Aokiji, que não é um personagem lento, ele é um personagem muito rápido também, e a gente pôde ver isso em Marineford, mas o Garp conseguindo surpreender o Aokiji foi ainda mais, galera. Então o Garp conseguiu, nesse último ato, pelo menos ali naquele momento, meio que sair por cima. E o Garp, ele parte, pá, 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 quase como se fosse ali o Kizaru, né? Pá, pá, se espelhando ali através dos prédios e indo pra cima da grande caveira da Ilha Pirata e usando ali, preparando seu punho hackeado, onde a gente pode ver nos mínimos detalhes ali os raiozinhos característicos do uso de Haki do Rei infundido no seu punho, somado também à onomatopeia clássica, que é o famoso Bari Bari, que literalmente representa o som do uso do Haki do Rei nos seus punhos, né? Esse Bari Bari saindo dos seus punhos, onde logo em seguida a gente vê ele usando no seu Galaxy Divide, a sua divisão galáctica, onde ele consegue quebrar totalmente ali a caveira principal da Ilha Pirata, gente. Foi muito legal esse soco, inclusive eu achei que foi talvez até mais impressionante do que o primeiro, como eu falei no meu react que eu fiz aqui no canal ontem, depois vocês podem dar uma conferida, vai ficar por pouco tempo aqui no canal, inclusive, depois eu devo tirar do ar. E com o Garp criando essa abertura, podemos ver finalmente o destaque indo para o Kobe. A gente vê num pequeno flashbackzinho também como o Kobe treinou duro, né? Como ele era uma pessoa comum, como ele não era ninguém especial, como ele dependia de treinar e treinar e treinar 100, 200 vezes mais do que o combinado para que ele pudesse ter alguma chance de conseguir ascender em nível de poder. E mesmo com as suas mãos manchadas de sangue, ele continuamente seguia batendo e treinando com os sacos de navio de batalha, assim como o próprio Aokiji também foi treinado, ou seja, o treinamento que uma vez deu certo para o próprio Aokiji, que foi o discípulo direto do Garp, agora a gente pode ver esse treinamento sendo replicado mais uma vez com o próximo almirante da marinha, o Capitão Kobe. E a gente vê, no momento presente, o Kobe usando do seu Haki do armamento pela primeira vez, e a gente também podendo ver nos detalhes o seu punho exalando, antes dele executar o golpe, os seus raios de Haki característicos do uso de Haki do Rei infundido nos punhos. Só que a única diferença nesse caso é que a gente não tem a onomatopeia clássica do Bari Bari, ou seja, essa não foi uma cena que deixou explícito pra gente o uso do Haki do Rei, mas pode muito bem ser um indicativo de que foi simplesmente uma fagulha de Haki do Rei sendo usada pelo Kobe e que isso vai ser naturalmente aprimorada depois. O próprio Kobe, ele admite que não sabia, ele não tinha, na verdade, um poder suficiente para aquilo, mas como o próprio Rayleigh diz, o Haki floresce durante o calor da batalha. E a gente pode ver isso acontecendo com o Kobe, que mais do que ninguém estava fervendo para conseguir fazer alguma coisa. E finalmente o garoto tem o seu momento de glória e executa o seu impacto de honestidade, galera. Ele dá aquele socão que consegue atravessar. Com certeza existiu o uso de armamento avançado ali também. Não sabemos até que momento, né, até que altura o Kobe ele conseguiu desenvolver os seus hacks durante o time skip, porque a gente nunca viu o máximo dele em batalha. A gente viu meros momentos ali depois do time skip, mas nunca o Kobe tendo esse grande momento, né, o momento de grande feito dele, que era o que a gente esperava que acontecesse, né? E ele teve essas oportunidades para mostrar, mas não acabou mostrando, o que fez a gente acreditar que ele não tivesse crescido o suficiente para impressionar a gente, né? Mas independente disso, no calor do momento, ele conseguiu, pelo menos agora, mostrar pra gente, muito provavelmente, o armamento avançado
com uma fagulha de Haki do Rei infundido nos seus punhos também, tanto que o próprio Prince Gruz ele se pergunta: como assim você tinha um poder como esse, né? Ou seja, eles como marinheiros que trabalham e convivem juntos ali, fazem parte da mesma organização da SWORD, provavelmente conhecem as habilidades um do outro, mas ainda assim o Koby surpreendeu ao Prince Gruz, o que quer dizer que sim, o Koby ele conseguiu mostrar algo inédito para eles e para ele próprio também. E para fechar, o Prince Gruz consegue segurar os destroços do braço do Colosso da Ilha através da sua teia de argila, que é uma técnica que lembrou muito a técnica de teia do Doflamingo lá em Dressrosa também. Olha só, galera, eu falei isso no meu review, no meu react, mas ficou muito claro com essa página aqui, mais uma vez, a semelhança do Prince Gruz com a família Don Quixote. No caso, a teoria aqui que a gente já vem discutindo há algumas semanas é de que o Prince Gruz ele seja filho direto do Rocinante, que era irmão do Doflamingo, que era exatamente quem tinha essa habilidade de teia, essa técnica de teia, que aqui foi reproduzida, teoricamente, pelo seu sobrinho através da sua fruta da argila. Mais uma vez o Oda escancarando na nossa cara a semelhança entre eles. Mas enfim, vamos seguir. A gente pode ver então, depois do feito ser realizado, depois do plano dar certo, os marinheiros comemorando, o Koby ali sendo abraçado pela filha do Akainu, Hibari-chan. Hibari-chan tava ali abraçando ele. Pô, galera, essa noite vai ter, essa noite o Akainu, essa noite o Koby vai pedir a mão da garota pro Akainu direto e fala, pô, conseguiu um feito bom, né não? Agora me dê a mão da sua filha. Só que a alegria durou pouco quando o Dendemushi toca e o Garp, no maior estilo Barba Branca, anuncia que decidiu ficar para trás para permitir que o futuro da marinha seguisse em frente. E nisso a gente pode ver, galera, uma página dupla insana do Garp caído no chão com uma estaca de gelo enfiada nele ali, ó, de cima para baixo. Pou! E isso ficando em off, né? O momento em que a gente teve essa estaca, o Aokiji realizando um feito como esse, acabou ficando em off. A gente vê ali também o Shiryu, a galera do bando do Barba Negra em volta de pé também, né? Enquanto o herói permanece caído, literalmente um herói cai. Mas o que me pareceu um pouco esquisito é que, por mais que durante a metade do capítulo o Garp ele tenha conseguido um feito de executar um blitz de velocidade no próprio Aokiji, isso quer dizer que o Aokiji ele de alguma forma também teria conseguido revidar esse blitz e também surpreendido o Garp e conseguido fincar essa estaca de gelo nele. Eu pelo menos gostaria de ter visto isso para entender melhor como foi esse contexto, se teve interferência do Shiryu mais uma vez, enfim, ou se foi um feito inteiramente do Aokiji e o resto permaneceu olhando. Independente disso, o que importa agora é a gente ver o foco no rosto do Aokiji completamente cabisbaixo e triste por ter feito aquilo, o que me remete inclusive, né, aquela cena de quando o Aokiji na Guerra de Marineford também usa uma estaca de gelo no próprio Luffy, e antes de executar o Luffy ele diz que, ele devia um favor ao Garp, né, ao seu avô. Ele diz assim, eu devo um favor ao seu avô, mas, enfim, não vai ter muito o que eu fazer. E agora, a gente vê ele literalmente devolvendo o favor, usando essa estaca de gelo no próprio Garp. Enfim, um paralelo irônico que a gente teve, né? E mais ainda, quando a gente para lembrar na frase do próprio Barba Negra na Guerra de Marineford também, outro paralelo que foi feito com aquela frase de quando o Barba Negra ele está prestes a enfrentar tanto o Sengoku quanto o herói Garp, e ele dizendo que estava para colocar um fim na era daqueles dois também. E agora a gente pode ver isso acontecendo com o bando do Barba Negra, colocando um fim no herói Garp, onde seria anunciado no dia seguinte pelos jornais que o seu paradeiro seria declarado desaparecido, ou seja, não foi declarado como morto,
apenas como desaparecido, galera. Lembrando que o gelo que foi fincado ali no corpo do Garp poderia também, ao mesmo tempo que causado um dano, mas também estancado o sangue que vazaria do corpo dele, e seria uma forma também de não matar ali o seu mentor, né? Mas sim causar um dano que parasse o seu avanço pelo menos, e ele permaneça vivo ainda daqui pra frente no mangá. Não foi declarado morto, então pra mim, meu amigo, certeza que o Garp vai continuar vivo. Muita gente questionou, né, o fato do Garp o Oda ele ter tentado reproduzir a morte do Garp muito parecida com a morte do Barba Branca, tendo ficado para salvar a sua nova geração, os seus próprios pupilos e etc. E isso não ter tido, né, essa cena não ter tido o mesmo peso, mas nem próximo do mesmo peso que foi a morte e o sacrifício do Barba Branca. E eu digo pra vocês que talvez não tenha tido o mesmo peso porque talvez o Garp ele não vá morrer nesse momento de agora. E como eu falei muitas semanas atrás, a minha ideia era de que o Garp ele fosse para a Ilha Pirata e ele pudesse enfrentar diretamente o Barba Negra, para que a gente tivesse, né, o segredo do Barba Negra em relação ao Xebec sendo pelo menos parcialmente revelado, já que o Garp foi alguém que enfrentou diretamente o Xebec, e ele poderia ali, vendo e presenciando e lutando com o Barba Negra, acabar descobrindo, né, parte desse segredo e vazando para o Kobe, com ele morrendo, né, com o próprio Garp ficando para morrer, ou o que fosse, mas onde a gente tivesse um momento muito parecido com o do próprio Jiraiya, né, com ele descobrindo o segredo do Pen e conseguindo vazar esse segredo para o protagonista, que no caso seria o Naruto, né? Não foi a mesma coisa que aconteceu, pelo menos ainda. O Garp eu acredito que ainda vai seguir vivo, e quando o Barba Negra retornar a se juntar com o seu bando, pode ser que a gente ainda veja um momento como esse, onde o Garp ele possa perceber algo estranho e descubra, mesmo que talvez sem querer, o grande segredo no corpo do Barba Negra. Já no fim do capítulo, depois de 4 meses sem ver a cara do Luffy, voltamos finalmente então para a ilha de Egghead, onde outro incidente ganharia a atenção do mundo, no qual Luffy do Chapéu de Palha enfrentou um cerco na Ilha do Futuro. Bom, não foi spoilado pra gente qual seria, né, o grande motivo do incidente, né, o que realmente chocaria o mundo e que teria acontecido durante esse incidente. Nada disso foi revelado pra gente por enquanto, mas a gente continua na expectativa de que a gente veja sim a queda de um dos Gorosei. Morrer? Acho difícil, mas a queda de um dos Gorosei eu acho que seria sim algo que chocaria e abalaria o mundo, e não só isso, mas faria com que o próprio exército revolucionário criasse um motivo maior para que eles se mexessem, usassem esse incidente da queda de um dos Gorosei como um gatilho para que eles próprios começassem a avançar. Ainda mais que eles também tiveram uma participação, né, bom, mesmo que indireta durante o arco da ilha de Egghead, né, aparecendo lá e cá. Mas agora o que eu quero saber é a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários. Teve Haki do Rei? O Garp ele vai morrer? O que será que vai acontecer daqui pra frente, agora que a gente voltou para a ilha de Egghead? Quais as suas expectativas? E lembra, galera, de conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal sobre o universo de One Piece, que vão aparecer na tela agora pra você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!